A tia esqueceu de ligar o microfone. Parabéns para mim, glórias a mim, louvado seja eu. Esqueci, eu sempre esqueço de fazer o checklist. Eu preciso fazer aqueles cursos de piloto de avião, ficar checando os equipamentos, os botões antes de ligar a live, né? Mas a situação um pouco dá para a gente raciocinar muito bem, então vai tendo paciência que eu tinha e vai dando tudo certo. Tinha agendado essa live para ontem, mas não foi possível, estou fazendo-a hoje. Primeiro eu quero fazer um disclaimer sobre essa foto, tá bom? São pessoas públicas e que publicaram suas próprias fotos, seus próprios vídeos na internet e a gente está fazendo comentários. Se se sentirem ofendidas, a gente retira o vídeo do ar e posta como áudio sem a foto delas ou etc, tá bom? Aqui a gente não está para denegrir, mas como são pessoas que estão na mídia e tem muita gente refletindo sobre isso, nosso objetivo não é ficar famoso, né? Porque ficar famoso em cima da desgraça de alguém não é fama, é mediocridade. Então, eu não quero me tornar uma pessoa medíocre. Mas essa semana houve um burburinho aí com o que aconteceu com a modelo Andressa, né? Eu não vou citar o sobrenome dela, mas vocês estão vendo na foto, porque caso eu precise tirar o vídeo do ar, eu vou remover a foto, mas eu vou manter aquilo que a identifica, tá bom? Em off. Então, todo mundo viu o que aconteceu com a Andressa, com aquela modelo, e tem acompanhado a sua vida já desde muito tempo, né? Ela passou por várias fases, várias transformações, e essa semana teve um desfecho muito triste, muito desagradável de se ver, porque a família, o relacionamento é plano de Deus, né? Foi Deus que criou. Então, tudo deturpou depois que um fato aconteceu. Então, nós vamos acompanhar hoje. O título desse vídeo é A Maldição de Eva. Conhece a Eva? Eva é a primeira mulher que Deus formou e Adão deu o nome de Eva depois do pecado. Primeiro, Adão, quando viu Eva, chamou-a de varoa, porque ele era varão, e ela virou varoa. Por isso todo mundo fala, e aí, varão, cadê a varoa, né? Varão procura varoa, varoa procura varão, né? O meio gospel está desesperado, porque tem poucos varões para muitas varoas, né? Mas acho que é no mundo, não sei se essa estatística está muito certa, mas é um pouco desigual o número, né? Mas vamos lá. Todas as coisas têm o seu gênesis, né? A criação teve o seu gênesis e a maldição também aconteceu de uma forma que nos acompanha até hoje. Poxa, ô tia, mas a gente está no período da graça, que mané maldição, o quê? Jesus levou a maldição, né? Na verdade, Jesus se fez maldição por nós, né? E a maldição, ela quando tem causa, ela se cumpre. Sabia disso? Não é porque Jesus fez a parte dele naquela cruz, levando, né, o nosso pecado estava sobre ele e ele se fez maldição no nosso lugar, naquela cruz, que eu não tenho que fazer a minha parte e me manter em santidade e guardar os mandamentos e guardar a palavra e obedecer os mandamentos. A salvação ela funciona mais ou menos assim, olha, como uma corrida de vários metros. Eu não sei qual que é o nome,
Mas o plano da salvação, eu não sei se você consegue contar para alguém, se chegar para você e falar, como é que é o plano da salvação? Né? Para que Jesus veio? Que época da graça é essa? Que Novo Testamento é esse? Tá tudo certo? Jesus foi lá, pagou, tá pago, uma vez pago, sempre pago. Ele me deu um cheque aqui preenchido, que eu posso pecar à vontade e pedir perdão, ou nem pedir perdão, porque eu já estou perdoado mesmo. Eu estou com um cheque em branco assinado por Jesus, pelo sangue de Jesus, e eu tá tudo certo, eu não preciso me preocupar com mais nada, vida ganha e tal. Será que é assim? Não, não é assim. Vamos pensar nessa corrida de vários metros, que um passa o bastão para o outro e corre a sua parte. Entrou o pecado no mundo, Deus enviou seu filho. Então, Deus começou a correr e enviou seu filho, né? A primeira parte da corrida foi Deus. Aí Deus passa o bastão para o seu filho, Jesus. Jesus vai lá e morre na cruz, se entrega. Ele morre, ressuscita e sobe ao céu. Ok. Aí ele passa o bastão para a gente. Agora o bastão está com a gente. A gente tem que se manter limpo, com vestes limpas, obedecendo a Deus, não dando lugar ao diabo, fazendo a nossa parte para que a gente possa voltar a morar com Deus e ter comunhão e vê-lo face a face. Afinal de contas, Deus vinha conversar com o homem lá no Jardim do Éden. Então, comunhão sempre foi, né? Comunhão, uma palavra muito crentez, né? O relacionamento sempre foi entre Deus e o ser humano, sempre foi vontade de Deus. A diferença é que agora, antes ele vinha conversar com o homem lá no jardim, agora é a gente que tem que procurá-lo de todo o coração para então encontrá-lo. E aí ele vai se deixar encontrar quando a gente buscar de todo o coração. Que introdução comprida, né? Mas eu acho importante nesse período de confusões, de tantas teologias, tantas reformas, tanta coisa que aconteceu, a gente voltar ao princípio, né? A gente fazer como o pessoal no deserto, como Moisés. A gente olha para Jesus, foi picado pela serpente da heresia, da falácia, da conversa mole de Satanás lá com ela. A gente é picado, vai morrendo, aí olha para a cruz, se identifica, eu morri com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, então agora eu vou viver a vida de Cristo, eu vou viver para Ele, que por mim morreu e por mim ressuscitou. Maldição de Eva. Por que a mulher sofre tanto neste mundo de meu Deus, né? Como dizem. Mulher nasceu para sofrer. A mulher é muito sofredora, a mulher é mal vista, a mulher é subjugada, a mulher está sempre infeliz, ela faz de tudo para ser amada, ela ama o cara, ela se doa, e ninguém está nem aí para ela, não. Então, ela vai acumulando sofrimento. Se a gente acompanhar essa foto, a gente vai ver que as pessoas são muito felizes na linha de cima, tá vendo? Então, eu vou dar só o primeiro nome das moças, em respeito a elas. Uma é a Andressa e a outra é a Lara. A diferença entre elas é que há um nível de posicionamento bem distante uma da outra, né? Uma é um pouquinho mais ligada à sensualidade, a outra é ligada à força, né? Uma é ligada aos ideais, ao ideal, ao arquétipo da família perfeita, então ela até se submete a parecer uma boa dona de casa, ela faz lá um certo esforço, ela muda suas roupas, né? Ela está sempre mudando o corte de cabelo, ela está sempre se adaptando às situações e tentando se tornar algo que, na verdade, ela não é, mas ela tenta se vestir daquilo, ela faz um esforço e consegue por um tempo, mas como não tem a ver com a essência, acaba dando errado. A outra pessoa, a Lara, ela é uma pessoa forte que passou muito revés na vida, ela é admirável, sim. Eu tenho muita admiração por Lara, pessoalmente. Eu tenho uma história muito parecida com a dela, exceto alguns detalhes, mas eu particularmente me identifico muito com Lara e fiquei muito triste, né?
com o que aconteceu, mas estava meio que anunciado, porque dava para ver que era muita doação e pouco retorno, né? Dava para ver que. Mas tudo bem, eu não estou aqui para julgar, não fui chamada como conselheira matrimonial de Lara, nem para palpitar, mas eu quero falar sobre a maldição de Eva, tá bom? Se a gente olhar na linha de cima, você vai ver a Andressa feliz no dia do seu casamento, risonha, ela e o marido dela, ou então o marido dela, muito felizes no casamento, e abaixo nessas fotos, pouco tempo depois, 1 ano, 2 anos, você vai ver 3 Andressas e nenhuma delas me parece feliz, né? Então, ela tá chorando com cara de sofrimento, abatida, envelhecida, tem um semblante, às vezes chora, às vezes fica com essa apatia e às vezes com muita raiva, né? Em relação à Lara, a mesma coisa. Em cima você vai ver uma Lara muito poderosa, que todas as mulheres se identificam com ela. Ela do lado do moço, com quem ela convivia, fazendo uma pose ali de poder mesmo, né? Ainda pela foto dá para ver. E bem empoderada, que é isso que ela passa para nós. E abaixo, depois de todo o ocorrido com ela, você vai ver a Lara muito magra. Se você olhar as mãos dela, você fica triste. Você vai ver uma Lara totalmente. Eu ia falar desfigurada, mas é muito pesada essa palavra. Eu não estou achando um sinônimo, tá? Mas esquece essa palavra. Então, tem a Lara em cima e a Lara embaixo. A segunda foto e a terceira é a que mais me impressiona, que ela está apontando, que é parecida com aquela raiva, com aquela, né, um momento de raiva que passa depois da tristeza, depois que implora para o marido, depois que tenta se adaptar, depois que... A mulher tenta tudo, todas as possibilidades para evitar o divórcio, para evitar a separação, para manter a família, para manter o relacionamento. Isso é da mulher, tá? Por quê? Porque Deus criou a mulher para procriar. Ah, mas eu não quero procriar. É uma escolha que você tem. Deus te criou para isso, você pode querer ou não. O livre-arbítrio foi dado por Deus, Deus não obriga ninguém a fazer nada. Ah, mas Deus está no controle de tudo. Deus estar no controle de tudo não significa que ele vai te obrigar a fazer o que ele quer. Ele vai te dar 2 caminhos, vida, morte, bênção, maldição, céu e inferno, e você vai escolher o caminho que você quer. A partir desse caminho, você vai lidar com as consequências. Se você quebrar a cara e voltar a procurar Deus de todo o coração, não é aquele desculpa aí, falou, e voltar a fazer de novo, não, mas de todo o coração você vai encontrá-lo, tá bom? Então, a gente vê essas mulheres e fala, o que aconteceu? O que aconteceu com essas mulheres? Por que sofrem tanto? Por quê? O que está acontecendo? Por que é tão injusto esse mundo com as mulheres? Vamos pegar as coisas do começo? Então, tem uma causa. Vamos lá. Gênesis é o começo de tudo. Começou também o drama familiar, o drama não só da mulher, porque dizem que a mulher é culpada do sofrimento da humanidade. E eu gostaria de colocar o pingo nos is, como Deus o fez lá no Éden, tá bom? Deus deixou as coisas bem certinhas lá no Éden. É como um juiz que você comparece diante dele, cada um apresenta as suas provas, as suas defesas, e ele dá o veredito a cada um a sua porção de pena, tá bom? Cada um é responsável por aquilo que faz, né? Cada um prestará contas na justiça dos homens e na justiça divina também, tá bom? Então, o que está escrito aqui? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás à luz filhos. Gravem isso essa parte, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Tá aqui o ponto, tá bom? Quem foi que falou um negócio desse para a mulher? Deus. Ué, mas Deus é bom. Não, mas esse é o Deus do Antigo Testamento. Esse é o Deus antes da maldição. Vamos ver o que aconteceu, o que Deus fez depois dessa maldição toda. A gente vai ver durante aí essa aula, tá bom? Essa livezinha, essa aula. Eu gosto de passar o conteúdo estilo aula, porque eu tenho essa mania de professora
de escola bíblica. E aí eu acho que esse estilo aula é bem legal. Eu gosto, tá? Eu mesma assisto as minhas aulas e aprendo comigo, para você ter noção. Então vamos lá, vamos seguir. Por que foi que Deus disse isso? Vamos voltar a fita um pouquinho para trás. Vamos voltar. Vamos fazer uma terapia aqui, não sendo eu terapeuta, mas vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. Olha só. Chamou o Senhor Deus ao homem, acompanha o raciocínio, hein, pessoal? Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: quem respondeu? O homem. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Que machão. A gente que acompanha muito violência doméstica, essas coisas, né? Ah, o cara é machão, vai lá, chama a polícia, pode ir. Mas na hora que a polícia chega, ou o juiz chama o cidadão afina. O machão some, né? Então, é machão só com a mulher, mas na hora que chega uma autoridade, o cara sabe baixar bem a cabeça e sabe ser bem consciente e humilde, né? Então, quem que Deus chamou primeiro para essa confusão, para esse veredito, digamos, para colocar os pingos nos is? Deus chamou o homem. Veja bem, quem comeu o fruto primeiro e foi enganado foi a mulher. Ok? E ela deu o fruto para o seu marido Adão. Porém, Deus, onipresente, onisciente, onipotente, chega no jardim e vai procurar quem? O homem, Adão. E isso não mudou no Novo Testamento. No Novo Testamento diz que se o homem não fizer tudo certinho em relação à sua esposa e sua família, Deus não vai ouvi-lo. Ele é o cabeça. Então, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça do homem é Cristo. Ou seja, antes de chegar na mulher, Deus vai chegar no homem, vai querer saber qual é a situação, né? Não pense que a mulher hoje, que é tratada como louca pelo judiciário, a gente passou por tudo isso, tá bom? A gente tem bastante experiência. Passou pelo judiciário, pelas delegacias, pelas famílias, pelas igrejas, todo mundo julga a mulher. Ah, porque a mulher não foi sábia, que a mulher não vigiou, porque a mulher irritou o marido, porque ela é louca. Ela é louca é clichê, tá bom? Chamar a mulher de louca é clichê, tá batido, sabe? Tem que arrumar um outro adjetivo. Mas quando Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vai colocar os pingos nos is e as coisas em ordem, o primeiro que ele chama é o homem para conversar. É com ele que começa o papo, né? Então vamos lá. Por isso que tem homem que é fraco, como Acabe, o rei Acabe, onde a Jezabel, sua mulher, o incitava e mandava nele, né? Ele era todo dodói, a mulher dele que resolvia as coisas e tal. Deus não quis saber, não. Acabou com a casa de Acabe, né? Acabou com tudo. Embora tenha julgado a mulher, o problema de Deus era com Acabe, tá bom? Que casou com uma mulher estrangeira que não devia casar, e ela ficava provocando ele, mandando nele, fazendo ele fazer as coisas erradas. Ela assinava cartas em nome dele, era um horror, né? Então, começou o papo. O papo de toda a confusão começou com a mulher? Não. Eu comecei o vídeo com a mulher, mas Deus não. Deus chamou o homem, tá bom? E perguntou Deus ao homem: ô Adão, você estava nu, então? Quem te... Paradinha estratégica para o som de fora, tá bom? O que aconteceu, Adão? Perguntou Deus: quem te fez saber, Adão, que você estava nu? Por acaso, rapaz, você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem: olha, Deus,
Foi a mulher que o Senhor, tu me deste por esposa, viu? A esposa que o Senhor preparou para mim e deu para mim, foi ela. O leão, acho que ele pensou, o leão não tem esse problema com a leoa, né? Fiquei lá dando nome para eles, não me nenhuma confusão. Aí vem o Senhor, tira minha costela, me dá essa mulher por companheira e ela me enganou e eu comi. O que eu vou fazer? E Deus ouviu atentamente e respondeu. E a Adão, ao homem, disse Deus: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu não te ordenara que comesses, maldita é a terra por tua causa. Então, a primeira maldição que o pecado de Adão de ouvir a mulher dele, de obedecer à mulher dele, por isso que homem que obedece mulher vai ter um problema com Deus, porque Deus não quer saber. O homem tem que falar com Deus diretamente. Ele pode ouvir a sua mulher, pode ouvir a sua mulher, mas a decisão é dele e Deus cobrará desse homem a decisão que ele tomou, né? Esse é o reino de Deus, tá bom? Se você acha que é diferente, se não é, então você não está debaixo do governo do reino de Deus e Deus também não tem o menor interesse em mudar o reino dele por sua causa. Ele vai manter as leis e os estatutos dele. Deus não é aquele que começa a fazer emenda para agradar todo mundo. Emenda aqui, emenda ali, lei daqui, lei dali. Não, ele tem uma lei só para gregos e troianos, para palmeirenses e santistas, e todo mundo obedece a mesma lei, tá bom? Não importa se você é japonês, se você é brasileiro, é uma lei só, tá bom? Vamos lá. Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comestes, maldita é a terra por tua causa. Olha só, a terra era perfeita. Ela produzia, fazia aparecer a árvore. Adão só tinha que cuidar, lavrar o jardim, guardar o jardim. Presta bem atenção. A ordem de Deus para o homem era que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, era que ele cuidasse do jardim, lavrasse o jardim do Éden e guardasse o jardim do Éden. Por isso que Deus estava tão cuidado com ele, porque se a serpente entrou, bateu papo com a mulher do Adão, fez toda aquela confusão, Adão não percebeu por quê? Ele não guardou o jardim. Era para ele ter guardado. Ele não guardou. Então, a terra foi amaldiçoada, a primeira coisa que aconteceu. Então, não foi a maldição de Eva somente um problema, foi a maldição do Éden, tá bom? Então, maldita é a terra por sua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Olha só, com fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Por isso que gente que não trabalha, né, é rei, não sabe o que é a terra maldita, mas uma hora vai saber, porque a terra toda é maldita. Nós que obedecemos a Deus, recebemos as coisas do céu, ele abençoa o nosso trabalho, ele abençoa o trabalho, porque senão a terra vai produzir só abrolhos, como está escrito agora. Ela produzirá, ela quem? A terra, cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Olha só. Então, a confusão começou. Deus chamou um por um, só a serpente não falou aqui. Mas Adão conversou com Deus, explicou a situação, agora a gente vai ver a próxima, né? E Deus não quis saber. Cada um recebeu o seu galardão. Disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? E a mulher respondeu para Deus: olha, a serpente me enganou e eu comi. Foi mal aí. Me enganou, eu comi. Fui eu que comi. Não tem desculpa, não foi culpa sua, Deus, não foi o marido que o senhor me deu para me guardar, que não me guardou. Não, não, a serpente me enganou, o papo é reto. A serpente me enganou e eu comi, né? Então, Eva foi direta. Adão pôs a culpa em Deus, né? Foi a mulher que tu me deste. Vamos lá.
Então Deus chegou para a mulher e disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, que é o texto inicial. Primeiro Deus amaldiçoou Adão, depois ouviu e amaldiçoou Adão. É que os textos lá em Gênesis, eles começam, aí volta a fala, depois volta a fala. Aqui eu ordenei pela ordem dos fatos. Então, primeiro Deus conversa com Adão, depois ele conversa com Eva, mas o primeiro a ser amaldiçoado é Adão. Depois vem agora a maldição de Eva. E a mulher diz: sobremodo multiplicaria os sofrimentos da tua gravidez, ou seja, a dor para ter filhos é uma maldição por causa do pecado, né? Que antes Deus não tinha planejado isso. Em meio a dores você vai dar filhos, o teu desejo, foca nisso. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso é maldição, ok? Isso não é vontade de Deus, isto é fruto da desobediência. A mulher, você pode ver, hoje nós vemos mulheres muito bem-sucedidas, na sua grande maioria, e são mendigas no amor. O que é isso? Elas imploram pelo amor do homem, elas pagam o homem para ter o que elas querem, para dar o que elas querem, né? Isso quando não escravizam o cara, mas a grande maioria, o mais comum de ver é a mulher correndo atrás de homem, fazendo tudo que agrada aquele homem, porque o desejo da vida dela é manter aquele cara feliz. Isso é maldição, isso não é bênção. Então eu estava assistindo sobre a Lara, a maneira como ela dava os carros para o moço, comprava presente para o moço, ai meu doce, você está feliz, né? E ele, olha, eu não vou comentar para não entrar na particularidade dela, mas isso é nítido. Toda mulher corre atrás de homem, faz o que o homem quer, vira gato sapato, porque isso é uma maldição. Tua vida vai ser de agradar o homem. É para isso que vai servir essa maldição, tá bom? E você estará debaixo de dominação do homem. A mulher que foi criada para estar ao lado do homem, para ajudá-lo a cumprir a sua missão de lavrar a terra, encher a terra, inclusive, né, de filhos, de povoar a terra, de dominar a terra, passou a ser dominada pelo homem. Ela foi colocada abaixo do homem, ok? Isso quem fez foi a maldição por conta do pecado. A maldição do Éden é essa, e sobrou até para a dona serpente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos lá. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora vem uma parte importante aqui para nós mulheres, tá bom? E para você, homem, que está assistindo essa live e vai assistir esse material depois. A sua filha menininha também tem este problema para resolver. Foi Deus que colocou. Teve maldição? Teve. A serpente enganou Eva? Enganou. Eva caiu direitinho. Mas Deus fez o seguinte: porém inimizade entre você, serpente, que é Satanás, e a mulher, entre a tua descendência. A descendência de quem? A descendência da serpente. A descendência de Satanás. E o seu descendente, o descendente da mulher. Então vamos ver. Deus colocou um parâmetro aqui, uma linha divisória. Ok, você enganou a mulher caiu e deu tudo isso. Porém, eu, Deus, estou colocando inimizade entre você e a mulher. E entre a tua descendente, os filhos do diabo, e o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Cristo. Por quê? Porque quando Maria ficou grávida de Jesus, não houve semente de Adão, ou seja, não houve espermatozoide, não houve semente do homem. A Maria engravidou porque ela foi coberta, né, pelo Espírito Santo, e o que nela foi gerado veio do Espírito Santo. Não tem semente de Adão, por isso que Jesus não tem semente de pecado, embora ele tivesse que lutar contra a carne, tá bom? Que ele mesmo ensinou que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca.
tá? Então, começou uma inimizade ali no Éden, entre Satanás e a mulher, tá bom? Por quê? Porque a mulher gera descendência, e Satanás também tem seus descendentes, que são os filhos do diabo, tá bom? Que são os homens maus, cruéis, que não se arrependem, que não estão nem aí para a justiça, que não estão nem aí para os outros. Então, Deus colocou inimizade entre a descendência do diabo e Jesus Cristo. A serpente vai ser ferida na cabeça por Satanás, por Jesus. Então, a serpente, ó, embolei lá. Este te ferirá a cabeça. Este quem? Jesus ferirá a cabeça da serpente. Mas a serpente vai ferir o calcanhar. Então, vai ficar sempre ali no calcanhar, tentando atrapalhar o caminho ali. Porém, Jesus passa, faz o que tem que fazer, vence a serpente e pronto, acabou, pisa na cabeça dela e pronto, tá bom? Ficou mais ou menos claro até aqui? Vamos lá? Então, como é que se resolve esta maldição de Eva? Será que isso é válido até os dias de hoje? Só para aqueles que não conhecem e não vivem o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É aquela igreja universal do reino de Deus? Não, não. O reino de Deus é frequentar uma igreja e viver para a igreja e ter um ministério? Não. O reino de Deus é fazer o que eu estou fazendo? Não. Jesus foi muito claro e disse assim: o reino de Deus está em vós, dentro de vós. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus na nossa vida. Então, quando a Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, quer dizer o quê? Chega diante de Deus para pedir para você fazer a vontade dele, para você cumprir a justiça, para você andar em santidade, para ele te ajudar a sair do pecado, para você viver de acordo com as leis, os mandamentos, a vontade e o tempo de Deus na sua vida. Isto é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, o que comer, o que beber, Deus vai acrescentar para você, porque ele é pai e sabe, e eu espero que ele ainda seja o meu, e eu espero que, né, porque a gente vai falar de orfandade, eu tenho passado por esse tema e, se Deus quiser, a gente vai abordar a orfandade. E nós receberemos, buscando o reino de Deus, ele vai suprindo as nossas necessidades. Então, quando tem uma campanha na igreja, vem buscar o reino de Deus, invista uma oferta, que você está cuidando do reino de Deus e Deus vai te alimentar, é mentira. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, a oferta tem que ser para nós mesmos, não é verdade? O reino de Deus é um sistema de governo, tá bom? Não é um ministério. Como é que a gente resolve isso? Deus deu um remédio para resolver tudo isso aí. E o remédio me intrigou bastante. Olha o remédio. Porque está lá em Eclesiastes 10:4, diz assim, a parte B, não é a parte A, não tem escrito aí a parte B. Eu errei. Porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Agora, danou-se. Por quê? Porque a gente vai falar de maldição, de como sair da maldição, vai falar de submissão. Mas que porcaria. Submissão, gente, não é anulação. Submissão não é opressão. A submissão é um ato voluntário da mulher para quem que ela se submete? Para o homem? Para os mandos e desmandos de um homem? Não, isso é dominação. A dominação do Éden, estar abaixo do homem é dominação. A submissão nada mais é do que a quebra de maldição da dominação. É o rompimento da maldição do Éden, que fez a mulher escrava do desejo desesperado pelo homem e que colocou a mulher abaixo do homem, debaixo de dominação.
A submissão quebra a dominação. Por quê? Porque eu não me submeto ao meu marido, ou não se submeta ao seu namorado, tá bom? É só o marido, quando vocês estiverem debaixo da mesma missão. Porque há exceções à submissão? Há exceções à submissão. Olha só, Abigail, lembra de Abigail, casada com Nabal? Davi estava lá, morrendo de fome, fugindo de Saul, ele era ungido de Deus, ele vivia igual um fugitivo, em caverna, escondido, passando fome, guardando as pessoas, ajudando as pessoas, e ele ficou lá ao relento com o seu pessoal, seus homens, guardando o trabalho ali, as posses de Nabal, enquanto ele estava tosqueando as suas ovelhas. E aí Davi manda um recado para Nabal e fala: Nabal, a gente tem guardado vocês aí. Boa tarde, querido próspero. Como é que vai você? Que tudo te vá bem. Olha, eu tenho te ajudado, então eu vim aqui pedir ofertas de alimentos, porque eu tenho guardado. Ninguém chegou perto dos seus rebanhos, nem dos seus escravos, nem das suas mulheres, nem de nada. Então eu vim pedir uma oferta. Nós estamos com fome e eu preciso comer, né? E Nabal mandou um recado para Davi e falou assim: escuta, eu não te conheço, não vou te dar nada, não sei quem você é, não sei quem é esse filho de Jessé, não vou dar nada. E Davi com fome, o homem com fome, é diferente do homem que jejua. O homem que jejua, ou a mulher que jejua, coloca a sua carne em sujeição. Agora, o que passa fome fica a flor da pele, vira um animal, porque ele precisa sobreviver. Então, é diferente o jejum voluntário do passar fome. E Davi estava passando fome e trabalhando para Nabal indiretamente. Né? Então, Davi foi para acabar com Nabal. Contaram isso para a esposa de Nabal. Que Nabal não ia dar nada para Davi, que não tinha acontecido nada, ia dar ruim. E a Abigail não foi submissa a Nabal. Ela não obedeceu a ordem de Nabal de não dar nada para Davi. Pelo contrário, ela fez uma bela cesta, uma bela provisão, com tudo que há de bom e de melhor, em abundância, e levou para Davi. Então, ela não se submeteu às loucuras de Nabal, nem ao seu marido, porque ela disse para Davi: meu marido é louco, não liga para ele. Então, essa questão de submissão é ser submissa como ao Senhor, e não a um homem louco que não sabe o que está fazendo, que não tem o principal, que não está sujeito a Deus, porque esse camarada nem Deus escuta. Quando o homem não está em sujeição a Deus, as orações dele são impedidas, está escrito na palavra. Não adianta nem orar, porque Deus não quer saber do camarada. Vamos lá? Então, aqui está o quadro da restauração de todas as coisas. A mulher sai de baixo, através da submissão, ela se coloca na mesma missão do homem. Qual que é a missão do homem? Ainda é crescer, multiplicar, encher a terra e dominá-la. Não é ser dominado pelo pecado, não é ser feito de escravo, é exercer domínio. Essa é a missão. E a mulher ajuda o homem. Por quê? Porque tem que procriar, tem que cuidar dos filhos, tem que encher a terra, tem que dominá-la. A mulher não é um ser inferior. Ela foi criada da costela do lado e ela saiu da maldição, que era ficar debaixo do homem, dominada, para ser colocada de volta como ajudadora idônea, que foi o seu papel principal quando Deus criou a mulher. Farei, não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma ajudadora que lhe seja idônea, que lhe seja compatível, tá bom? Vamos lá. Mulher em submissão é igual a ajudadora idônea, criada por Deus para ajudar no cumprimento da missão que Deus deu ao homem. Mais uma vez, a igreja está pregando que você deve ser submissa, abaixar a cabeça para o teu marido, porque ele é teu cabeça. Não. Não. Se seu marido estiver fora dos planos de Deus, dando ordens loucas, como fez Nabal, seja uma Abigail. Sai fora. Submissão não é domínio. Submissão é um ato voluntário da mulher para cumprir a missão que Deus deu ao homem. Tá bom? Para ajudá-lo nessa missão. É isso. Não é dominação, não é ser anulada, não é ser subjugada,
não é ser colocada de escanteio, não é para aguentar mandos e desmandos de um homem que não sabe o que está fazendo, tá bom? E a submissão é o remédio, é um ato voluntário que quebra a maldição da dominação. E como é que funciona essa relação, então? No Éden, só confusão, né? Um jogando a culpa para um, para outro, a Eva foi lá, assumiu a culpa e Deus fez o que fez. Agora, no Novo Testamento, como é que funciona essa questão? Quem ama quem na relação? Não é a mulher que ama o marido. A incumbência de amar é do marido. A Bíblia não diz mulher ame o seu marido. A Bíblia diz maridos amem a sua mulher. Amem. E o que é amar a mulher? Amor é entrega. A paixão tira a pessoa. A paixão rouba a vida da pessoa. A paixão abafa aquela pessoa, sufoca, né? O amor é o contrário, ele entrega, ele oferece, né? Então, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Esse é o mandamento para o marido. Por isso que nós dizemos, mulheres, não amem os seus maridos. Não é a incumbência da mulher amar. Por quê? Porque a mulher é mãe. A mulher já tem o hábito de amar, de doação, de proteger, de se colocar na frente de um canhão se seu filho estiver em perigo. Por isso que Deus não coloca a mulher para amar o homem, porque ela já está acostumada a fazer isso. Mas Deus manda o homem amar a mulher e se entregar por ela, como Cristo amou a igreja e se entregou a sua vida pela igreja. Porque o marido é mais egoísta e ele tem que amar a sua mulher como ele ama o próprio corpo, como ele ama a si mesmo. Lembra lá no Éden? Quando Deus criou a mulher, o homem imediatamente reconheceu que ela era parte do corpo dele. Ele disse, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, por isso eu vou chamá-la de varoa, porque do varão, do homem foi tomada. Então, quando o homem viu a mulher, ele reconheceu o seu próprio corpo, que ela fazia parte dos seus ossos e da sua própria carne. Mas o pecado veio e ele culpou a mulher. Colocou a mulher na linha de frente e falou, toma o tiro de canhão aqui. Hã? Mas não é o propósito de Deus. A submissão é a parte da mulher, mas ela só deve se submeter ao homem que estiver submisso ao Senhor. E deve se submeter somente ao homem que a ama a ponto de dar a sua vida por ela, não a ponto de matá-la. Porque hoje a gente vê mulheres se sujeitando a homens que tiram a vida dela, que batem nela, que a magoam, que colocam ela na linha de frente, que não cuidam dela, que só cuidam de si mesmo, como o caso da Lara, né? Que a gente vê muito bem isso, que o moço só queria saber de si mesmo, dando desfalque na moça, foi um horror. Fechar parênteses, que eu não quero falar de Lara, porque ela não está em questão, tá bom? E aí, então, ao marido que te ama, mulher, se submeta a ele, porque você tem certeza de que ele está dando a sua vida por você, que ele não está tirando a tua vida por ele, entende? Então, a mulher se submete ao próprio marido como convém ao Senhor. Se não convém a Deus, não se submeta. Ok? Faça como Abigail. Pula fora. Vamos lá, para proteger sua própria vida, né? Seguindo. É mais esse exemplo que eu comentei com vocês, lá em Efésios. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Não é para você ter um monte de mulheres, não. Cada marido, que está no plural, maridos, amai vossas mulheres, que está tudo no plural, tá? Vamos passar para o singular, para longe de vós toda a confusão. Vós, ou você, marido, ame sua mulher, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, se entregou por ela. Onde que está? Aqui, vamos lá. Então, a conclusão de tudo isso é, Deus não tem para a mulher que ela ame o marido, porque a mulher automaticamente se doa por aquilo que ela ama,
como uma mãe se doa por um filho. Essa capacidade de doação e de entrega a mulher já tem dentro de si, tirando as exceções como Jezabel, que manda no marido e faz ele de gato e sapato para fazer o que ela quer. Isso daí é um caso, 20%. Antigamente era 1 em 1 milhão, hoje já está subindo um pouco por causa do empoderamento aí, deu bagunça, né? Então a mulher escraviza o cara, bota ele para baixo de cachorro para fazer o que ela quer. Essa é uma outra deturpação, que é o espírito de Jezabel, tá bom? É o espírito da feiticeira, da mulher que trouxe maldição para um reino, e Acabe era um homem fraco e acabou cedendo àquela relação simbiótica, né? Problemática, que um depende do outro e o homem é fraco, faz tudo que a mulher quer e a mulher fica incitando ele para fazer o mal e todo mundo se estrepa no final, tá bom? Por quê? Por que, que a mulher não ama o marido? Porque o amor é entrega, enquanto a paixão arranca do outro o que quer para si, a paixão só pensa em si mesmo, o amor entrega, ele pensa no outro e é capaz de se entregar pelo outro, tá bom? Por isso que a incumbência bíblica no reino de Deus é para o homem amar a sua mulher e a mulher se submeter somente ao homem que a ama, porque senão o camarada vai ter as orações impedidas e eu não gostaria de ficar num lugar onde as minhas orações não são atendidas. Até Deus está bravo comigo, por que, que você vai submeter ao camarada? Se até Deus não conversa com ele, você vai conversar por quê? Né? Amar é obrigação do homem, não da mulher, tá bom? Acho que ficou claro isso. O verdadeiro empoderamento feminino vem do próprio Deus, que restaurou a mulher, quebrando a dominação a que ela estava sujeita abaixo do homem e restaurando todas as coisas, devolvendo à mulher o seu papel de ajudadora idônea ao lado do homem. E a mulher, com a sabedoria de Deus, é capaz de colocar um homem lá para cima, né? E a sua família é abençoada, ela cuida bem dos seus filhos, ela lança seus filhos para frente, coloca seus filhos para estudar, para ter uma vida melhor, né? Ela coloca seu marido para cima, ela incentiva ele a arrumar um bom emprego, a estudar, a ter uma vida boa, feliz, uma boa velhice, a se cuidar, né? Então, uma mulher sábia, no seu papel de ajudadora idônea, faz com que a família que Deus projetou se cumpra, faz com que tudo aquilo que Deus se projetou se cumpra. Agora, se a mulher ficar abaixo do homem, fazendo tudo para agradar aquele homem mimadinho, que não sabe o que quer, ou então se inverter a posição, e a mulher ficar subjugando o marido, que o marido é fraco, e ela exerce domínio, incita ele para fazer o que ela quer, tudo dá errado, tá bom? Vamos ver se ficou mais alguma dúvida aqui. Acho que não. Ficou claro, então, a maldição de Eva e a maldição do Éden? Ficou claro aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu sei que todo mundo vai me xingar, mas é Bíblia, tá bom? Aqui não teremos... nós não teremos teologia, tá? O que nós temos aqui é Bíblia, são as Escrituras e o poder de Deus, o Espírito da profecia, toda a deturpação, né? A gente vê esposas com muita tristeza, esposas de pastores e líderes debaixo do homem, em dominação. O homem forçando a igreja, forçando aquela mulher a viver para servir e agradar o seu marido e ficar aos mandos, à mercê dos mandos e desmandos daquele homem. Não é isso o que Deus projetou depois de Jesus. Deus quebrou essa maldição. Jesus se fez maldito, maldição no nosso lugar. E hoje Deus restaurou o papel da mulher ao lado do homem e ao lado do homem que a ama. A mulher não fica acima como Jesus, né? Então, a mulher só está pensando nela mesma.
Dei essa paradinha, porque qualquer barulhinho sabe como é que é, né? Da interferência. Então, eu espero que tenha ficado claro. Mulheres, não amem seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres. No namoro, veja bem com quem você está lidando. O namoro foi feito para você observar bem a pessoa com quem você pretende dividir e partilhar a sua vida, né? É no namoro que você não vive para fazer sexo, mas você vive para observar as atitudes e ver se aquela pessoa se encaixa nos planos que Deus tem para você. Ou se será aquela relação problemática com o Nabal, se aquele homem vai ser um Nabal, ou se aquela mulher vai ser uma Jezabel. É durante o namoro que você observa, bom? O noivado já é um compromisso e a preparação para o casamento, e o casamento para Deus ainda é indestrutível. E aí você consegue ter um casamento assim, porque cada um está no seu lugar, todas as coisas estão restauradas, não há sofrimento. A Bíblia fala que o homem abençoado, ele vê os seus filhos ao redor da sua mesa, a sua mulher ali como uma oliveira, né? Se eu não me engano, é Salmo. Deixa eu ver, não tem a Bíblia para mãe. Salmo 125. Peraí, que memória foi eu. Deixa eu ver que eu posso estar até trocando o texto. Eu estou com uma enxaqueca lascada hoje. Pera lá. Vamos pegar aqui o Salmo certinho. Vamos colocar as coisas em ordem, nossa casa em ordem, nossa vida em ordem. Vamos levar a sério o relacionamento, vamos levar a sério a vida dos nossos filhos. Coloquem seus filhos no caminho, lancem seus filhos para frente. Achei. Salmo 128. Vamos lá? Se cada um ocupar o seu papel, se o marido amar a sua esposa a ponto de se entregar por ela, se a esposa se submeter ao marido que a ama e junto dele cumprir a missão que Deus deu para ele, o Salmo 128 será uma realidade, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Já viu gente que trabalha e não tem dinheiro? Então, acontece, porque está em maldição. Fica tirando do suor. Mas o trabalho, ele é dom de Deus, e não só o trabalho, como gozar, desfrutar do trabalho também é dom de Deus, tá bom? Porque é ele quem abençoa o trabalho das nossas mãos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem, homem. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, e teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Como está em falta nesses dias os filhos em comunhão com os pais, né? Assentados à mesa, em comunhão, conversando, os pais orientando, lançando os filhos para frente, né? Sem perder tempo, que a juventude vai passar e a gente tem que, a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando vierem os dias maus, daqui muitos anos, você não venha dizer, puxa, eu não tenho contentamento na minha vida, nem nos anos que eu vivi, né? Porque eu não obedeci a Deus. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? É obedecer os seus mandamentos, né? E ter medo de Deus, porque Deus castiga, corrige, porque Ele é Pai, tá bom? Tem que ter aquela firmeza, e Deus virá como vingador, junto com Jesus Cristo, pisar o sangue daqueles que não obedecem, porque Jesus está voltando, tá bom? A ira de Deus ainda é uma realidade, tá? E a vingança de Deus ainda é coisa do Novo Testamento também, conforme a gente tem conversado antes. Então, versículo 4 do Salmo 128. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, né? É assim, como está escrito, tá bom? Então, gente, as moças que sofrem até hoje, o meu desafio é: parem tudo, deem um tempo, avaliem se este homem te ama. Como é que eu vou saber se eu sou amada pelo homem com quem eu estou? Se ele dá a sua vida por você.
se ele é capaz de se entregar na frente de um canhão para tomar a bala no seu lugar, né? Se ele é capaz de abrir mão dos próprios interesses para te ver bem, se ele te dá o guarda-chuva no dia da chuva, você ele pega para ele, né? Se a melhor parte do frango é dele ou da sua mulher. É assim que a gente vê, porque a gente que é mãe não faz isso. A gente que é mãe, a melhor parte do frango é do filho. A gente, se não tiver um guarda-chuva, só quem usa é o filho. Por quê? Porque a mãe ama, a mãe se entrega, a mãe se doa, né? Amor é doação. A paixão retira. A paixão rouba. A paixão deixa mais pobre, arranca. Mas o amor, ele dá, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Então, o amor é entrega, tá bom? É dessa forma. E o homem, observe, você está se relacionando com uma mulher abençoada, uma mulher restaurada, uma mulher que vai poder andar em submissão, e não debaixo de você, nem acima de você, como Jezabel? Você é um homem fraco, sua mulher fica te incitando, te provocando para você fazer o que ela quer, e aquela conversinha, aquela coisa, e ela fica nervosa se você não dá o que ela quer, ela te chama de fraco, de mole, de não sei o quê. Será que isso vai acontecer com você? Porque não tem jeito, Jezabel não tem jeito, tá bom? Então, homens e mulheres, avaliem, tá bom? A paixão, ela é cega, o amor, ele é inteligente. Nós temos que estar atentos às escolhas mais importantes da vida da gente, depois da nossa salvação. É a nossa família. Por quê? Porque não vai acabar na gente. Vai ter os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos e 1000 gerações até Jesus voltar. E tudo que eu semear hoje, eu vou colher. De Deus ninguém zomba. Então, faça projetos a longo prazo para a sua vida. Né? Não adianta você falar, eu gosto, por quê? Porque, veja bem, te ama, não sei. Veja bem, não sei. Isso não é amor. Também não dá para viver um sonho de conto de fadas, né? E também não dá para ser feminista. O padrão do reino de Deus é esse. Maridos, amem as suas mulheres como a seu próprio corpo, como se fosse a si mesmo. Que você não quer para mim, você não quer para sua mulher. Sejam capazes de se entregar por ela, isso é o amor. E mulheres, se submetam ao marido que te ama somente, porque ao louco faça como Abigail, pode. E olha, homem, cuidado com Jezabel. Isso é perigoso para o seu reino, para a sua dinastia. É perigoso para você, você vai perder tudo, porque essa mulher vai ficar te incitando a fazer só o que ela quer, só o que agrada a ela. E daqui a pouco você vai estar pobre, não construiu nada na sua vida, não viveu nada na sua vida, viveu para servir essa mulher como um escravo, que é a mesma inversão, né? Então, avaliem. E os seus filhos estão olhando esses exemplos e vão reproduzir esses exemplos, viu? Então, tudo que você faz até hoje vai ter impacto nas próximas gerações. Dificilmente um filho se levanta e rompe. Existem casos, mas eles sofrem demais. Tá bom? É isso. Paz para quem é da paz, para quem não é da paz, para trás de nós, porque a gente está, como Jeú, seguindo para acabar com a casa de Acabe e de Jezabel. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Acho que o tema vai ser orfandade, viu? Vamos lá, tchau, tchau.